Acusações de sedição, heresia e sacrilégio eram interpretadas de vários modos e definidas arbitrariamente. Para alguns, era qualquer dúvida quanto à palavra de Deus conforme está na Bíblia. Tudo que não fosse a interpretação oficial podia levar à prisão ou à morte. E durante o século XVII, as maiores ameaças contra a Igreja e seus ensinamentos vinham do mundo da ciência. Durante séculos vemos que a Igreja ensinou oficialmente que nossa fé não se limita à razão ou à ciência empírica, que precisamos das duas coisas. Precisamos de maneiras de medir o conhecimento. Mas certamente há exemplos de ocasiões em que a Igreja Católica colidiu com a ciência. Galileu é um bom exemplo. O italiano Galileu Galilei foi um pioneiro. Físico, matemático, astrônomo e filósofo, é chamado de pai da ciência moderna. Nascido em 1564, ele desistiu de ser padre para se dedicar ao estudo da ciência. Em 1609, após contribuir significativamente para o desenvolvimento da bússola e do termômetro, Galileu aperfeiçoou uma nova invenção, o telescópio, aumentando seu poder de ampliação de 3 para quase 30 vezes. Inspirado pelos escritos de Nicolau Copérnico, ele logo voltou a atenção para os astros e fez uma descoberta que desafiava um dos principais dogmas da Igreja. Ele tem o mérito de ter sido o primeiro pensador a começar a olhar para o universo e sugerir a ideia de que o Sol não se move ao redor da Terra e sim que a Terra gira em torno do Sol. E isso era anátema, uma completa heresia para a Igreja. Mas a ideia de que a Terra girava em torno do Sol já existia há pelo menos um século antes de Copérnico. O próprio Copérnico era um clérigo polonês que dedicou seu livro ao Papa. Então a Igreja não estava totalmente contra a ideia. O problema da Igreja com Galileu era que ele usou uma nova tecnologia, uma autoridade rival para explicar o universo. Galileu parou de usar apenas a religião, e a Igreja Católica não gostou nada disso. Galileu desafiou a crença de que o mundo foi criado por Deus de um modo ordenado e hierárquico e de que a Terra era o centro e o homem era o centro da Terra. Isso fazia sentido para uma pessoa medieval. As pessoas acham que conhecem Galileu. Todos temos um entendimento escolar de quem foi esse homem, mas não sabemos por que é importante. É a ciência versus a religião. Esse é o fundamento e o tema recorrente em todo o filme Anjos e Demônios. Chamam de desforra, acham que é justificada. Devido aos ataques da Igreja contra cientistas no passado, e é verdade. Desde o tempo de Galileu, a Igreja tentou deter a marcha inexorável do progresso. E às vezes utilizando meios equivocados. No século XVII, quem pensava fora das normas aceitas podia ser chamado pela Inquisição. A pessoa tinha a chance de abjurar, mas se não desistisse de suas opiniões, a punição podia ser muito severa, seja a prisão ou, na pior das hipóteses, a morte na fogueira no Campo dei Fiori. Mas Galileu estava convencido de que sua teoria estava em consonância com a religião, que pessoas razoáveis concordariam com ele. Mas era aí que estava enganado. Em 1623, a Igreja elegeu um novo Papa, Urbano VIII, que antes fora amigo e apoiador de Galileu. Encorajado por esse fato, o cientista começou uma pesquisa que levou à publicação de sua obra mais famosa, Diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo.
Por ordem de Urbano VIII, a Inquisição o prendeu. E era impossível o acusado discutir com a Inquisição e convencer os juízes de que estava certo. Basicamente, a Inquisição já decidira que ele era culpado. E após 4 audiências, Galileu recebeu a oportunidade de abjurar e ele o fez. Renunciou sua visão em relação ao sistema de Copérnico e renegou publicamente algo que vinha falando havia 3 décadas. Galileu passou o resto da vida praticamente em prisão domiciliar, tentando conciliar a ciência, sua visão do mundo e a visão do mundo que a Igreja lhe impunha. Ele ficou em prisão domiciliar, primeiro na Vila Médici, em Roma, e depois em Arcetri, onde pôde continuar o seu trabalho intelectual, sua correspondência e publicações. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda era um tipo de figura pública, e as pessoas faziam verdadeiras peregrinações para visitá-lo. Então, Galileu, depois do julgamento, não defendia mais essas visões publicamente, mas a portas fechadas falava de suas ideias mais livremente. Galileu morreu ainda em prisão domiciliar em 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos de idade. Mas quando o duque da Toscana, Ferdinando II, quis erguer um monumento sobre o túmulo do grande cientista, foi duramente repreendido pelo Papa Urbano VIII. Ainda considerado um herege, Galileu teve direito a apenas um enterro modesto sob a torre da Basílica de Santa Croce, e seus livros continuaram banidos durante quase um século. A morte de Galileu o tornou um mártir do pensamento científico. A luta travada por Galileu desempenha um papel fundamental no filme, um papel realmente crucial. E tudo começou com algo que sabemos que de fato aconteceu: a opressão da Igreja em relação aos que enxergavam além dos dogmas da época. Mas, como sugere Anjos e Demônios, Galileu teria realmente inspirado uma série de cultos mortais cujos membros não se detêm diante de nada para vingá-lo? Radicais que acreditam que a ciência é o único Deus verdadeiro? É um ambigrama com a mesma imagem para frente e para trás. É um símbolo clássico, como o Yin e o Yang. Mas isto é uma palavra. Este símbolo ambigramático dos Illuminati tem sido considerado um mito há 400 anos. Em Anjos e Demônios, indícios sugerem que o ataque contra a Igreja Católica foi perpetrado por uma antiga sociedade secreta, chamada Illuminati, cuja meta é a destruição total da Igreja. Mas esse grupo realmente existiu? E caso tenha existido, de fato permaneceu oculto por mais de 400 anos? A própria palavra Illuminati significa iluminado, esclarecido. Os Illuminati faziam parte de vários tipos de sociedades secretas que eram quase cultos. Nas religiões pagãs, o culto a Dionísio, por exemplo, era um tipo secreto de culto. Era preciso ser iniciado nos mistérios. Até mesmo no cristianismo, temos os gnósticos, parecidos com os Illuminati. O termo significa que podiam conhecer a verdade do universo ao se iluminarem. Então, os Illuminati de Anjos e Demônios, de Dan Brown, na verdade seriam aqueles que são iluminados com o conhecimento, que conhecem os segredos do universo. Segundo o best-seller de Dan Brown, o modo com que a Igreja tratou e oprimiu Galileu foi a principal motivação que levou muitos cientistas, intelectuais e filósofos a formarem o Illuminati. O livro até sugere que o próprio Galileu foi um dos fundadores. Havia pessoas com ideias progressistas, heterodoxas, e quem tinha ideias progressistas podia sustentá-las, podia falar com pessoas igualmente abertas. E foi o que o Galileu fez. Ele pertencia a um grupo muito conhecido de cientistas, a Academia de Linceau. Também pertenceria a um grupo clandestino sem uma identidade? Desde o início da Idade Média, cultos e sociedades secretas teriam sido fundados com o fim de promover a ciência e a razão. Os que ainda ousavam desafiar a Igreja eram obrigados a se reunir em segredo, em locais mais seguros, onde podiam discutir ideias radicais e às vezes revolucionárias.
Dentre essas sociedades, uma das mais poderosas era a Ordem Rosa Cruz. Eles queriam reformas na sociedade. Queriam avanços no aprendizado, particularmente nas áreas do saber que a Igreja reprovava, como experimentos científicos e debates abertos. Eles eram a favor da democracia. E estamos falando de grandes nomes. Estamos falando de Sir Isaac Newton, de Leonardo da Vinci, de Copérnico. Todos tiveram ligação com uma forma ou outra de rosacrucianismo. Um elemento muito importante da Ordem Rosa Cruz é uma filosofia espiritual, o hermetismo, atribuída a um sábio egípcio chamado Hermes Trismegistus. O hermetismo dizia que os seres humanos eram essencialmente divinos e que não havia limites para o que cada indivíduo podia fazer. E isso era totalmente o contrário do que a Igreja dizia em relação à humanidade. Em 1737, quase um século após sua morte, a Igreja Católica deu permissão para que os restos de Galileu fossem enterrados em outro lugar. Mas quando o corpo estava sendo levado para uma cripta permanente na Basílica de Santa Croce, um cientista chamado Anton Gori removeu secretamente o dedo médio da mão direita de Galileu. A macabra relíquia inspirou futuros cientistas e pensadores independentes. E ainda pode ser vista hoje no Instituto e Museu de História da Ciência em Florença, Itália. Um ambigrama, supostamente a criação de algum artista do século XVI como tributo ao gosto de Galileu pela simetria. Só será revelado quando os Illuminati acumularem poder suficiente para reemergir e conquistar a meta final. Em Anjos e Demônios, é dos Illuminati que estamos falando. E a conjectura tem um papel importante quando se trata dos Illuminati. Isso também nos estimula a entender a história conhecida ao redor da suposta conspiração. Quem são os Illuminati? Existem evidências concretas de que esse grupo realmente existiu? A Ordem Illuminati foi fundada em 1776 por Adam Weishaupt, professor de Direito Natural e Canônico numa universidade da Bavária. No começo, ele a chamou de Ordem Perfectibilis. A meta era aperfeiçoar as pessoas por dentro para que pudessem influenciar o mundo externo e o aperfeiçoar. Essa era a sua intenção. Não era exatamente um grupo religioso, era uma sociedade secreta, mas tinha motivações políticas. Weishaupt era um militante do ateísmo, também muito influenciado pelas ideias iluministas sobre política. Ele era contra a monarquia e creio que até mesmo anarquista. Não parecia acreditar em governo nenhum e era contra a Igreja. Weishaupt queria derrubar as figuras de autoridade, quer fossem políticas ou religiosas, para reformar a sociedade de modo com que todos fossem iguais. Eram ideias revolucionárias na época e ainda são hoje. Os Illuminati na Bavária surgiram devido ao horror inspirado pela repressão da Igreja Católica, que era extrema. Eles não podiam pensar por si próprios. Não podiam se reunir e debater as questões. Se eles ousassem manifestar suas dúvidas sobre o direito da Igreja de mandar nas pessoas, a vida seria muito curta e desagradável. A luta entre a Ordem Illuminati e a Igreja Católica é precisamente o que Dan Brown apresenta em Anjos e Demônios. Os Illuminati tinham uma plataforma anticatólica. Uma das metas da organização era derrubar o poder da Igreja Católica e dos jesuítas, em especial na Bavária. Quando Weishaupt convenceu um importante diplomata, o barão Adolf Franz Friedrich König, a integrar a organização em 1780, o número de membros subiu de poucas centenas para quase 2.000. Era óbvio que a reforma desses governos havia se tornado cada vez mais difícil, se não impossível. E então, quando os Illuminati surgiram na Alemanha, as autoridades os perseguiram com grande tenacidade.
Prenderam todos que conseguiram localizar e acharam que era uma conspiração de proporções internacionais. Quando as alegações e rumores sobre as atividades do grupo aumentaram, o governo da Bavária ordenou que as casas dos membros suspeitos fossem revistadas. A operação obteve inúmeros documentos secretos do grupo, inclusive seus estatutos, uma lista parcial de seus membros, tabelas com seus símbolos secretos e várias insígnias e até detalhes sobre a cerimônia de iniciação do grupo. A reação do governo foi rápida e brutal. A organização foi proibida. Muitos membros foram perseguidos e presos. O próprio Weishaupt precisou se exilar, pois mais cedo ou mais tarde as autoridades o notariam. Mas a ordem logo foi suprimida. Em 1784, o Duque da Bavária, com o forte apoio da Igreja, promulgou um decreto pedindo a execução de quem recrutasse membros para os Illuminati. Os que se deixaram recrutar tinham todos os seus bens confiscados e eram condenados ao exílio perpétuo. Os Illuminati foram suprimidos pelos governantes da Bavária. Eles perseguiram todas as sociedades secretas que consideravam perigosas. Nesse caso, se os Illuminati tivessem conquistado suas metas, teriam derrubado o governo e o Estado da Bavária. Então, de certo modo, foi sensato persegui-los. Para manter seu status quo, a Igreja queria suprimir os Illuminati, para poder proteger seu território e conseguir manter o status quo, foi capaz de ir muito longe. É um clássico dilema entre protagonista e antagonista. É muito importante em Anjos e Demônios. Eles vieram se vingar. Para alguns especialistas, certos membros do grupo Illuminati sobreviveram na clandestinidade. Mas para onde foram? Teriam se infiltrado em outra organização secreta e ainda mais poderosa? E igualmente envolta em mistério? E que se encontra bem debaixo dos nossos olhos? Por que você acha que o sinal está aqui? O número 503. Eu vi inúmeras vezes, em cartas dos Illuminati. Rabiscado, nas margens, às vezes só assinado, 503. É uma pista numérica. Mas do que? 5? É um número mítico para os Illuminati. Há os pentagramas e inúmeros outros exemplos. Mas e o 3? Não fazia sentido. Mas eu pensei em algarismos romanos. É D3. D3, o terceiro texto de Galileu. Diálogo, discurso, diagrama. No filme Anjos e Demônios, o renomado simbologista Robert Langton segue uma trilha de símbolos e pistas ocultos numa corrida contra o tempo. Seu fracasso trará a morte de 4 importantes cardeais e a destruição do Vaticano, causando um dano irreparável à Igreja Católica. O simbologista sabe que todo símbolo tem múltiplos sentidos, dependendo do contexto e da cultura. Diante de um triângulo na arquitetura, ele sabe que é a estrutura mais forte que existe. Mas num contexto religioso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um símbolo também muito forte. Mas os símbolos contidos na história realmente existem. O nosso mundo estaria repleto de mensagens e pistas secretas que falam da luta entre ciência e religião. Todas as sociedades secretas precisam empregar códigos e símbolos, até por motivos de segurança, para reconhecer outros membros e passar informações entre membros sem que ninguém perceba. Nas sociedades secretas que têm um lado mais espiritual e esotérico, os símbolos falam ao inconsciente de um modo que simples palavras não falam. Eles evocam muito mais sentidos. Pirâmides, o olho que tudo vê, são símbolos que falam ao inconsciente. O símbolo do olho que tudo vê está associado à franco-maçonaria e aos Illuminati há séculos. Está até no verso da nota de $1 americano. Muitos veem esse símbolo do olho no triângulo como o símbolo dos Illuminati. Mas, de fato,
começou na Idade Média. Era símbolo do divino e da onipresença de Deus. O olho de Deus enxerga tudo, está sempre vigiando. Mas por que esse símbolo associado à maçonaria está estampado na moeda dos Estados Unidos? Para alguns historiadores, o vice-presidente Henry Wallace, um importante maçom, convenceu o companheiro de loja Franklin Roosevelt a usar o desenho do grande selo na nota de dólar. É uma das histórias mais antigas associadas à mitologia maçônica. Não há nenhuma evidência concreta de que o olho no verso da nota de $1 seja especificamente um símbolo maçom. O problema é que esse olho está presente em muitos livros e panfletos diferentes ao longo do século XVIII, tanto maçônicos como não maçônicos. Era bastante comum. No começo, era considerado um dos símbolos de Deus. E não se pode dizer que veio especificamente da franco-maçonaria. Mas segundo a pesquisa que Dan Brown fez para seu livro Anjos e Demônios, o olho que tudo vê sobre a pirâmide é um símbolo dos Illuminati, chamado Delta Brilhante. O olho onividente aludiria ao fato de os Illuminati estarem infiltrados em organizações poderosas do mundo todo. Brown afirma que o delta, ou triângulo em torno do olho, é o símbolo matemático de mudança e representa a intenção do grupo de instaurar uma nova ordem secular. Os raios de luz que emanam do olho representariam a iluminação, ou Illuminati. Um dos aspectos da criptologia que Anjos e Demônios ilustra muito bem é o fato de pertencer a um grupo separado do mundo exterior. Porque só você conhece o segredo e há pessoas no mundo de fora querendo entrar. As primeiras formas de códigos e cifras são encontradas nos hieróglifos egípcios. Mais tarde, quando surgiram as línguas alfabéticas, a escrita alfabética, as pessoas começaram a usar a escrita para ocultar mensagens militares. Júlio César, por exemplo, usava um código muito simples para esconder suas mensagens. Outros usaram outros tipos de códigos simples. Sempre foram usados pelos militares desde os tempos muito remotos. No século XIII, o monge e cientista inglês Roger Bacon desenvolveu 7 métodos de cifras, alguns dos quais foram adotados por grupos clandestinos como os Illuminati. Roger Bacon foi um monge que viveu no século XIII. Num estudo sobre todas as formas de conhecimento, ele escreveu alguns parágrafos sobre escrita secreta. Explicou diferentes tipos de sistemas de cifras que podiam ser usados. Entre os métodos de cifragem descritos por Bacon está um complexo sistema de anagramas, em que letras são redistribuídas para ocultar o verdadeiro sentido de um documento. Revela uma renomeação. Esse método depois foi empregado por vários cientistas proeminentes que desejavam esconder suas descobertas de cientistas rivais ou da Igreja Católica. Às vezes, durante o Iluminismo, as pessoas utilizavam criptogramas para ocultar descobertas individuais. Por exemplo, Galileu usava um criptograma para codificar o fato de que ele descobrira uma força gravitacional ou o movimento dos planetas em torno do Sol. Ironicamente, assim como cientistas e outros pensadores usaram símbolos e enigmas para evitar a perseguição da poderosa Igreja Católica, a própria Igreja usou símbolos para comunicar ideias religiosas complexas, ou, em alguns casos, adotar ideologias pré-católicas ou pagãs. Nós vamos destruir seus 4 pilares.
Marcaremos os cardeais Espere um pouco, como pare aí. sacrifício. Marcá-los é outra lenda dos Illuminati. Essa diz que existe uma série de 5 marcas. Cada uma é um ambigrama. Os 4 primeiros são os elementos básicos da ciência: terra, ar, fogo e água. Depois de sequestrados na Roma atual, 4 poderosos cardeais foram brutalmente marcados a ferro, com pistas em forma de ambigramas. Difundidos pelo famoso artista e calígrafo John Langton, os ambigramas são palavras que podem ser lidas exatamente da mesma forma, de cima para baixo, de frente para trás ou de trás para frente. E foi justamente o dom de Langton para símbolos e jogos de palavras que inspirou o autor Dan Brown a batizar seu protagonista de Robert Langton. Em Anjos e Demônios, vários grupos diferentes usam códigos para se comunicar secretamente sobre atividades nefastas, sobre crimes como assassinatos. As pessoas se interessam por segredos, querem desvendá-los, e os códigos, que são um método de comunicar segredos, desempenham um papel importante na vida das pessoas, saibam ou não. Podem apenas cochichar em vez de falar em voz alta, e esse parece ser o apelo de códigos e livros como Anjos e Demônios. Anjos e Demônios trata em grande parte do entendimento de símbolos e o que significaram ao longo da história e significarão no futuro. Mas palavras e símbolos não são os únicos meios de ocultar segredos ou dar pistas. Um mestre Illuminati desconhecido? Algumas mensagens subversivas podem estar escondidas à vista de todos. Os Illuminati se dedicavam à verdade científica, mas o Vaticano não gostava disso. Então a igreja começou, como dizer, a persegui-los e matá-los. Levou-os à clandestinidade e formaram uma sociedade secreta. No final do século XVIII, membros da Ordem Illuminati sabiam que para escapar da perseguição do governo e da Igreja Católica, precisavam cair na clandestinidade. Segundo estudiosos, membros sobreviventes encontraram abrigo numa organização rival, a Franco-Maçonaria. De fato, o fundador do Illuminati, Adam Weishaupt, já era um membro da maçonaria. Entrara para a confraria um ano após fundar o Illuminati. A estratégia que os Illuminati adotaram era se infiltrar na franco-maçonaria. Eles raciocinaram que, se conseguissem dominar a maçonaria, poderiam usá-la como disfarce, como meio de recrutar novos membros. Mas por que os Illuminati escolheram a maçonaria como meio de sobrevivência? Algo nessa organização a tornava um disfarce perfeito? Os sucessores de Weishaupt na ordem claramente achavam que a maçonaria era um grupo próximo a eles. Era o ideal de uma sabedoria nova e superior, oculta há séculos, reprimida principalmente pela Igreja, que não podia tolerar de modo algum o modo de pensar racional e razoável do iluminismo. Ninguém sabe ao certo de onde veio a maçonaria. As primeiras referências históricas são de aproximadamente 1640, mas essas referências tornam muito claro que a franco-maçonaria, como uma sociedade ou rede de sociedades, já existia muito tempo antes disso. Não sabemos desde quando, não sabemos como surgiu. Existem apenas teorias. Segundo a mitologia da franco-maçonaria, o primeiro maçom livre da história foi um mestre de obras chamado Hiram, que trabalhava construindo o Templo de Salomão. Devido à sua influência junto ao rei, seus irmãos desleais voltaram-se contra ele, o assassinaram. Portanto, o culto teria crescido em torno de Hiram. E os maçons adotaram como símbolo o Templo de Salomão, inspirados no arquiteto do antigo templo judeu. Outro símbolo importante
são as ferramentas da maçonaria em pedra, principalmente o quadrado e o compasso, usadas para medir um bloco de pedra para erguer um prédio perfeito. São símbolos de como viver uma vida de retidão, de virtude. A maioria dos registros históricos relativos à ordem indica que a maçonaria atuava como uma guilda no começo da Idade Média. Dividida em grupos chamados lojas, possibilitava que talhadores de pedras e construtores trocassem e protegessem conhecimentos secretos ligados a seu ofício. Em 1717, 4 lojas da Grã-Bretanha se uniram e formaram a primeira grande loja unida. Foi então que chamaram a atenção da Igreja Católica. A Igreja Católica Romana via na franco-maçonaria um tipo de organização que parecia muito perigosa, porque aos olhos da Igreja, a maçonaria imitava formas religiosas. Parecia uma nova religião. Eles diziam que para pertencer à maçonaria, bastava acreditar em Deus e seguir qualquer religião que fosse adotada em seu lugar de origem. Na época, o deísmo era muito popular entre os intelectuais. A ideia de um Deus criador, um Deus que existia em algum lugar, mas que, tendo criado o universo, afastou-se e deixou-o continuar sozinho. Essa é a base da figura divina na franco-maçonaria. Nunca se referem a ele como Deus, mas como o arquiteto do universo, a pessoa que planejou tudo e criou o mundo em que vivemos. Os maçons livres, em seguida, criaram rituais, senhas e apertos de mão, trajes elaborados. Mas por que fazer isso? E parte da igreja, ao ver esses ritos, achou que era um tipo de nova religião secular. Em 1738, o Papa Clemente XII declarou que as lojas maçônicas estavam se espalhando e tornando-se cada vez mais fortes. Ele condenou a maçonaria e proibiu os católicos de participarem de suas atividades. Principalmente nos países católicos, os maçons eram espionados pelo governo. Em Portugal, alguns maçons foram presos e torturados pela Inquisição. As autoridades, principalmente na Europa Católica, condenavam as lojas. Mas, apesar dos esforços da Igreja, a maçonaria continuou a se espalhar pela Europa e o Novo Mundo, e rumores sobre a influência e as conspirações dos Illuminati começaram a brotar. Eles controlaram a maçonaria na Bavária. E isso favoreceu os desígnios dos opositores dos Illuminati. Podiam começar a dizer que a franco-maçonaria e os Illuminati eram a mesma coisa. Portanto, os Illuminati ainda existiam. Mas os Illuminati eram infiltrados. Penetraram todas as organizações poderosas do mundo, até o Vaticano, ocultando-se em plena vista. Algumas pessoas acham que a trilha dos Illuminati leva à maçonaria. Outros acham que a organização morreu e renasceu 2 ou 3 vezes. Quando começamos a falar de conspirações no passado, podemos imaginar quantas armações diabólicas ocorreram e nunca foram registradas. Não sabemos o que realmente aconteceu por trás desse véu de segredos. Essa mitologia de que os maçons livres tramavam conspirações, tinham poderes secretos, emergiu no final do século XVIII, sob o impacto da Revolução Francesa, quando os opositores da Revolução afirmavam que esta fora resultado de uma conspiração entre os líderes do Iluminismo e os maçons livres. Muitos viram a influência da maçonaria por trás de eventos mundiais, tais como a Revolução Americana, a formulação de sua Constituição, a Declaração da Independência. Muitos que participaram de tudo isso eram maçons. Devido aos ideais de igualdade, de liberdade individual, eles compartilhavam de um interesse e de um idealismo comuns. A pergunta que sempre surge é: bom, seria um bando de conspiradores que escolheram uma loja maçônica como disfarce, ou seria uma loja maçônica que decidiu partir para tomar o poder? Além de George Washington, mais de meia dúzia de presidentes americanos foram maçons livres, como Andrew Jackson, Theodore Roosevelt,
Franklin Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Alguns afirmam que George Washington, ao lado de Thomas Jefferson, supostamente membro dos Illuminati, planejou que a capital da nação, Washington, D.C., fosse construída numa forma simétrica que lembra um pentagrama maçônico. Os propósitos ocultos das pessoas e tudo o que elas são capazes de fazer para concretizar esses propósitos e implementar mudanças fazem parte da história. E a ideia de usar conspirações comprovadas ou teóricas que teriam ocorrido no passado como base para um livro de suspense moderno é mesmo muito interessante. Mas existiriam outras evidências ocultas da influência dos maçons e dos Illuminati? Uma influência que molda a história em segredo há séculos? O caminho está vivo. E se for assim, a trama de Anjos e Demônios pode estar mais próxima da verdade do que imaginamos? Você está assistindo Anjos e Demônios, especial do History Channel baseado na obra de Dan Brown.